Oi, pessoal, boa noite. Bom, estamos 6 horas em ponto, 6h30 já, né? Para a gente começar a nossa primeira live do Abaixo a Mulher Capaz, essa nossa comunidade que tem tudo a ver com essa luta feminina pela independência, que é a palavra que norteia a nossa vida. É a palavra fundamental para todas nós mulheres, não é? Que queremos romper de vez essas barreiras que vem aí através de séculos e séculos, limitando mesmo a vida da gente. Então, por isso que é importante a troca de ideias. Hoje eu quis fazer nossa primeira live, não como uma palestra, né? Eu não falando tudo, explicando, como se fosse um livro que a gente estivesse lendo para vocês. Eu quero mais é trocar ideias, é que vocês façam perguntas, que me façam, inclusive, refletir sobre alguma coisa que eu ainda não pensei, sobre um enfoque que eu ainda não tive em relação a alguma questão feminina, porque são várias e várias e várias. Toda hora o mundo muda e o mundo feminino, o lado feminino do mundo, muda mais rápido ainda, pela própria pressão que a gente sofre, pela nossa luta para poder ampliar tudo isso e a gente seguir o nosso caminho aí absolutamente de acordo com aquilo que a gente quer, que a gente sonha para a nossa vida, que a gente já tem conseguido e para aquilo que a gente quer conseguir, muito mais ainda, né? Então, vamos trocar ideia, vamos bater um papo, que eu acho que vai ficar uma coisa muito mais interessante para todas nós. Eu escolhi hoje falar em relação, quer dizer, nós vamos falar sobre tudo que vocês quiserem aí também, relacionado a todas nós mulheres, mas eu acho fundamental a gente tocar num ponto que é o norte da nossa vida, não é? Que é independência. E nisso entram dois tipos de independência que elas são totalmente ligadas uma com a outra, sabe? Fundidas mesmo, que é a independência emocional e a independência financeira. Né? Qual é a que vem primeiro? Essa é uma questão, porque se você tem a sua independência financeira, você fica mais livre, mais tranquila para repensar seu modo de vida, para fazer as mudanças que você achar importantes, que você quer na sua vida. Dinheiro para isso é mágico, sabia? É o nosso maior instrumento para poder a gente poder quebrar barreiras e poder levar a vida que a gente sonha, que a gente quer, ou pelo menos o mais próximo disso possível. Mas aí tem a história do emocional. Se você também não estiver bem emocionalmente, você não consegue ir à luta para ter a sua independência financeira. Então, aí é uma questão do momento que você está atravessando. Uma coisa que eu acho particularmente nesse mundo de palestras que eu tenho feito, nessas coisas que a gente tem estudado, entrevistado, como jornalista, então, eu entrevistei centenas e centenas de psiquiatras, de psicólogos, que tudo a gente aprende, né? A cada entrevista a gente está aprendendo um pouco mais e ampliando a nossa visão. O que eu acho é o seguinte: quando eu olho para as transformações dos últimos séculos até agora, onde a gente chega nesse ano de 2026. As mulheres, nós mulheres, conseguimos a independência financeira até certo ponto. Tá? Eu sei, a gente ainda trabalha como os homens e ganha os salários menores, a gente consegue trabalhar fora, mas chega em casa, a gente tem que iniciar uma outra jornada de trabalho, normalmente com filhos, com casa para cuidar, com providências para tomar para o dia seguinte, com compras para botar a casa em ordem. A gente ficou sobrecarregada. Mas a independência emocional a gente não conseguiu. Nós conseguimos a financeira e é um tipo de liberdade, mais ou menos liberdade mesmo, porque, como eu disse para vocês, o preço disso na vida da gente, em todas as mulheres que trabalham fora, é o dobro, né, de tarefas. Na verdade, a gente trabalha em 2 jornadas, 3 jornadas, num único dia. Isso mexe muito com questões profundas e emocionais, porque tem filhos, tem família para sustentar, tem alguém que depende de você, demanda cuidado, às vezes até com o seu pet em casa. Né? Você tem uma preocupação de ficar cuidando e isso vai levar seu tempo e vai levar sua energia também. Ou seja,
o nosso modo de vida é um modo muito desgastante. Nisso tudo complica, porque às vezes para ter a sua liberdade financeira, você tem que se libertar emocionalmente de um casamento, não é? De qualquer tipo de relacionamento que te prenda ou te sobrecarregue e vá fazer com que realmente você fique nisso e não consiga sair. E é uma questão que a gente analisa bastante. Ok, vamos para o mercado de trabalho, ele é injusto, sim, mas isso nos proporcionou ir à frente, conseguir dinheiro, e mesmo trabalhando o dobro, o triplo, a gente consegue trilhar um caminho muito próximo daquilo que a gente queria. A gente tem um nível de independência, mas aí você fica presa. E o marido, e o namorado, e o cara com quem eu divido a vida, ou a mulher com quem eu divido a vida, não é? E os meus filhos, como é que fica? E esse lance emocional é o que vai te prender muito mais. Às vezes você pode ter, inclusive, uma promoção no seu trabalho, mas vai significar mais 2 horas de trabalho no dia. Você vai chegar, ao invés de chegar às 7 da noite em casa, você vai chegar 9, vai chegar 10, porque transporte também é uma coisa muito complicada nas grandes cidades, como é o nosso caso aqui em São Paulo. E aí você começa a botar na balança e você fica encalacrada. Meu Deus, para onde que eu vou? Né? Até que ponto a minha família, os meus compromissos emocionais, as pessoas que eu amo, e até que ponto o meu ganha-pão para minha independência financeira, para eu poder ter esperança de realizar os meus sonhos. É bastante complicada. A vida de mulher é na encruzilhada, é uma coisa muito doida, mas é assim que a gente vive mesmo, tendo que tomar decisões de peso todos os dias. E é para isso que você tem que estar preparada. O que, que você vai escolher primeiro? O seu emocional, o seu financeiro, vai tentar conciliar as duas coisas. No caso nosso de mulher, em termos sentimentais, a coisa pega muito mais. Às vezes a gente não se desfaz de relacionamentos justamente para não abrir mão deles. Você quer o seu lado financeiro, mas você não quer que isso abale o seu lado emocional, o seu lado amoroso, a sua vida sentimental. E aí que a coisa pega. Quando eu falo para vocês, a gente até conseguiu um certo nível, até bom, de independência financeira, mas emocional não. A gente ainda troca muito a liberdade financeira pelo lado emocional, mesmo quando ele não compensa. Se te compensar, se você estiver bem, ah não, vou viver com ele, vai me sustentar, é assim que eu quero, não sei o que, sou feliz assim, problema é seu, a decisão é realmente de cada um. Mas quando você fica presa a um relacionamento e esse relacionamento não sendo saudável, sendo tóxico, representando uma certa maneira de você estar presa a tudo isso, isso não é legal, isso não é bacana, e muitas mulheres fazem isso pelos filhos, mas principalmente em questões primárias, não é? Por causa de um homem, um marido, um noivo, um namorado, sei lá, alguém que você ama, que você não quer perder de jeito nenhum. E é aí que realmente você entra numa prisão. É aí que realmente você abre mão de qualquer possibilidade de liberdade para você, porque você vai virar uma mulher capaz. E esse é o ponto que a gente tem, que eu já escrevi um livro que logo eu vou lançar a versão atualizada. Essa é a primeira edição ainda, quando a gente começou a definir o que era mulher capaz, né? E que é exatamente a posição em que a gente se coloca, e às vezes a vida também coloca a gente quando você dá sinal verde para abrir a mão de você mesmo, da sua essência, para caber na vida de alguém, para não perder aquela pessoa, porque o seu mundo vai se refletir em uma única pessoa. É lá que você vai colocar o eixo da sua vida, é lá que você vai se projetar, é no outro que você acha que você vai conseguir o nível de relação que você sempre sonhou. É o tal do príncipe encantado, que por mais que a gente fala que coisa antiga, que coisa ultrapassada, mas isso bate tão forte ainda dentro da alma feminina, do nosso subconsciente, é tão da nossa estrutura ainda, que funciona, sabia? Funciona
funciona mal, claro, te puxa para baixo, impede a sua vida, o seu crescimento, mas está aí dentro. E eu sempre falo, quando uma mulher diz, mas ele é o amor da minha vida, ele é o homem da minha vida, aí você está perdida. Por quê? Porque você abriu mão de você para caber na vida de alguém. Porque ele vai querer, e isso é muito da estrutura masculina também, que você esteja dentro das medidas do que ele sonha para uma mulher. E essas medidas, né, entre elas se inclui a sua submissão. Submissão no sentido de que você vai ser igualzinho àquilo que ele sonhou sempre numa mulher. E aí de você se não se encaixar nesse molde. Aí começa a complicação. E aí entra em cena a mulher capaz, porque aí a gente permite que o outro passe por cima dos nossos sentimentos, que o outro não dê a mínima para aquilo que a gente sonha para a nossa vida, para a gente quer de um relacionamento, desde que a gente possa continuar com ele. A impressão, a sensação de não ter um homem do seu lado, de não ter o amor da sua vida, de não ter uma relação estabelecida nas 4 linhas daquilo que você sonha, isso é que te leva a realmente se tornar uma pessoa prisioneira de um relacionamento. Aí você vira capacho. Por quê? Porque você abriu o caminho para ele pisar nos seus sentimentos, para ele não colocar num primeiro plano a sua essência, quem você é como ser humano. Né? Uma mulher não nasceu para pegar, estar ali do lado do homem, ser apenas a companhia dele, a bonequinha com quem ele brinca quando ele quiser, e depois ele cai no mundo e vai viver a vida dele exatamente do jeito que ele quer viver. Né? Homem não abre mão desse tipo de coisa, mas nós abrimos tudo por um homem. Aqui no livro, inclusive, tem uma frase que a gente fala muito e que eu ouvi demais nos 10 anos que eu tive de consultório sentimental no meu programa de rádio, que é aquela história de que para o homem o amor é parte da vida. Para a mulher é a própria vida, né? Você, desde pequena, adolescente, você vai crescendo em função disso que você acha que você vai viver mais tarde. Relacionamento bacana, casamento, formação de uma família, vem o nascimento dos filhos e tudo isso, né, você vivendo de comum acordo com o seu marido, como se isso fosse a sua única maneira de existir. E muitas vezes não é, na maior parte das vezes não é. É um lado que você até gostaria de ver, né, de sentir, mas não é só isso. E você abre mão do outro lado, e aí você virou capacho, né? Tá, a Fernanda está me falando aqui que tem muita gente já fazendo perguntas, então vamos começar nossa troca de ideias. Mas antes, essa é a Fernanda, com quem vocês conversam sempre na nossa comunidade, bate papo com vocês, orienta, faz muita coisa, né, Fê? Boa noite, gente. Estamos aqui, primeira live de muitas, se Deus quiser. A gente vai responder algumas perguntinhas. Soninha está para responder todas as perguntas para vocês hoje aqui. Tá certo. E Robson Caproni, que está aqui com a gente também, da nossa comunidade, está sempre aí para ajudar todo mundo. Maravilha. Tá vendo? Nossa comunidade abaixo a mulher capacho, mas por quê? Porque os homens também, uma boa parte, graças a Deus, esses homens do século XXI, estão do nosso lado nessa luta. Então o Robson é o emblema desse tipo de coisa aí. Eu estava falando só antes da primeira pergunta aí que a gente vai responder, que tem uma coisa que é chamado o neoconservadorismo. É uma nova versão de homem conservador, que é esse homem, né, tradicional, eu sou o marido, eu sustento a casa, minha mulher tem que fazer aquilo que eu quero, mulher é para cuidar dos filhos, o resto deixa comigo e mais nada. O paraíso dela, na verdade, é uma gaiola, às vezes nem dourada, né, prisioneira dentro de casa, e aquele ela faz o mundo limitadíssimo dela. O homem neoconservador, ele até admite que a mulher trabalhe fora, que ela ganhe seu próprio dinheiro, mas vai querer aí, quando a gente ganha o próprio dinheiro, quer que a gente rache as despesas, eu acho justo, até, não é? Estamos construindo uma vida juntos, os dois estão colaborando financeiramente. Ok, mas ele não abre mão
de ser o chefe da família. Ele não abre mão da autoridade, ele não abre mão da velha história, quem manda aqui em casa sou eu. Então você pode trabalhar, porque aí é ele que está dando autorização, vamos rachar as despesas, porque eu concordo com isso, não é? Mas quem manda aqui em casa sou eu. Então esse homem, ele é perigoso, porque parece que ele acompanha o nosso desenvolvimento e os nossos direitos como mulher e como ser humano, mas não é verdade. Ele mantém a estrutura antiga a partir do momento que é dele a autoridade. É ele que manda na casa, é ele que manda na sua vida também, certo? Então vamos lá para as perguntas. Fala, Fê. Só antes de começar com a pergunta, vou ler só um comentáriozinho aqui da Ellen Correia Musical, que você não chegou tarde não, Ellen, ela acha que chegou atrasada. Eu não sei nem que horas são agora. Que são 15 para 7. Tá, nossa, eu falei tudo isso? Falou. Gente do céu, então vamos. Ela, que pena, cheguei atrasada, já li seu livro, é muito bom. Seria interessante que toda mulher lesse. Faz bem para todas nós. Sônia, sou formada em jornalismo, tenho a certeza que você foi minha grande inspiração. Ai, que linda. Agora, vou começar primeiro com um comentário da Migarbi aqui mesmo na live, quando você começou a falar das nossas cobranças em relação a uma busca financeira e do lado emocional. Do lado emocional. Ela falou assim, também existe a cobrança estética. Como você acha que é lidar com essa cobrança estética buscando o seu bem-estar emocional e ainda assim também buscar nós mulheres, buscar nossa liberdade financeira? Sim, eu acho o seguinte, até nessa história da estética, a gente precisa da nossa independência financeira. E se você for pensar que um marido, um companheiro, um parceiro vai bancar esse seu lado, você está muito enganada, porque o homem não está interessado em que você floresça, não é? Se embeleze, que você se sinta com uma autoestima importante e até do lado sensual, erótico, sexual, porque você pode fugir do controle dele. Né? Você pode atrair outros homens para a sua vida, e isso possa ser uma ameaça para ele. Então, depender do dinheiro do marido até para isso, do seu parceiro até para isso, é uma coisa complicada. Aí, como você vê, até para o cuidado pessoal, você depende do seu próprio dinheiro. Você tem que ser independente, porque se você precisar de um homem para isso, ele vai te sabotar. Não vai ser uma coisa ostensiva. Não, você não vai, não quero. Não, mas você está tão linda. Não, mas não precisa. Ou então aquele tão delicado, né, que vai falar assim, não tem mais jeito, você já está velha, aceita a idade, é assim mesmo. Eu gosto de você do jeito que você é. E com isso ele vai solapando o seu caminho. Com isso ele vai realmente botando uma série de obstáculos, te atingindo emocionalmente a ponto de você perder o entusiasmo e deixar de ter a iniciativa, tá? Agora, a estética vem do etarismo, que é uma coisa que nunca esteve tão desmascarada como está agora. Adianta muita coisa, muda muita coisa, não muda muito não, né? O pessoal está mais passando um verniz nessa questão. Então as mulheres estão aí, às vezes até desesperadamente, buscando uma solução para o rejuvenescimento e não aceitando a própria imagem, nem o próprio corpo, nem o próprio rosto, nem o próprio corpo, quando isso não vai ser a solução mágica. Você vai poder até ficar linda, ou poder te transformar, como acontece com as harmonizações aí, numa outra mulher, mais para o mal do que para o bem atualmente. O resultado disso está sendo meio catastrófico, na verdade. Mas acontece isso, sabe? A gente continua sendo medida pelas nossas aparências. O que se pode valorizar fundamentalmente em relação a isso? É apostar em você como mulher, como ser humano. É você saber, olha, eu não tenho os traços perfeitos, olha, eu já tenho 95 anos, mas eu estou viva, eu tenho meus sonhos, eu tenho minha motivação, eu me cuido, eu cuido da minha saúde, porque quando você está com um bom nível de aceitação interna, quando você conhece praticamente já se conhece muito bem, a gente nunca chega a esse ponto porque nós temos nossas traumas aí emocionais, mas se você está bem com você mesma, você não cai nessa armadilha de uma forma tão funda como a gente ainda continua caindo, senão as clínicas não estariam
tão lotadas de mulheres, senão a gente não estaria vendo tantos casos de mulheres que morrem, não é, em mesas porque estão aí em busca da cirurgia plástica e a coisa acaba tendo um final nada feliz, às vezes até trágico mesmo. Então, aposta em você e isso não custa tão caro, né? Você vai se cuidando com carinho, você vai cuidando da sua saúde. Por que eu estou falando isso? Porque quando você está bem emocionalmente, fisicamente, quando você tem uma base de segurança emocional de você no mundo, isso vai transparecer aqui, ó. Isso vira uma coisa mais importante que qualquer cirurgia plástica. Isso vira magnetismo pessoal, sabe? Isso, mas quem tem magnetismo tem carisma e o carisma te transforma num tipo de beleza que as pessoas deixam para absolutamente segundo, terceiro, quarto, quinto plano o seu aspecto físico, os seus traços do seu rosto, as medidas do seu corpo que não são perfeitas e você realmente acaba conquistando tudo aquilo que você quer em termos de que você é uma mulher que confia em você mesma. E esse tipo de mulher que não se curva a idade, que não se curva as medidas, que não realmente não se curva as rugas que vê no espelho, essa mulher não vai ser capaz. Essa mulher vai ser realmente a dona da sua própria vida. Tá? Não é uma vida perfeita, não existe felicidade 100%, mas existe uma vida saudável, uma vida que, assim, eu costumo dizer que o tesão pela vida basta pra gente. Não é nem essa história de ter um homem do nosso lado, não é só o tesão do sexo, é a libido na sua maior amplitude, que é o prazer de viver. E é poder ir atrás disso, né? Das coisas que vão te dar esse prazer e que vão mostrar para você que a vida é linda, né? Não tem aquele velho ditado, ele é meio palavrão, mas é assim, a vida é bela, a gente é que fode ela. É bem isso, realmente. Então, vamos apostar na gente. Tem jeitos de fazer isso, e é isso que eu quero, que nós conversemos aqui nas nossas lives, sabe? Não acontece de um dia para o outro, mas acontece. E é nisso que a gente vai trabalhar aqui, né? Sou Fala, Fernanda. pegando esse tema etarismo que você colocou agora aqui pra gente, Uhum, tem duas perguntas que se complementam da Vitória da comunidade. tá. Ela mandou: gostaria que você respondesse sobre etarismo. Muitas de nós se tornam capazes de filhos, de netos, por questões financeiras barra emocionais. Como superar isso? E outra, como recomeçar na melhor idade e se reconstruir e dar adeus ao capacho? Uhum. Ah, importantíssimo, como é que ela chama? Ela chama Vitória. Tá, Vitória, você vai conseguir essas duas vitórias, que na verdade, né, elas são complementares, são parte da mesma, são duas faces da mesma laranja aí. Esse caminho, gente, de não ser capacho, ele cabe em qualquer situação, porque ser capacho é ser absolutamente submissa, como eu disse, é abrir o sinal verde para que as pessoas passem por cima de você, por cima dos seus sentimentos, dos seus sonhos, não te respeitem. Não levem em conta a sua dignidade como ser humano. Você passa a ser um objeto, você passa a ser um instrumento de alguém para realizar sonhos de outra pessoa e não os seus. Então, essa questão de capacho, e eu achei importante um lado de capacho que você mencionou aí, que eu acho até que dá um outro capítulo para esse livro aqui, na versão atualizada que eu vou lançar dele, que é ser capacho de filhos, porque quando o livro foi escrito, ele foi direcionado ao relacionamento amoroso, homem, mulher, os casais homoafetivos, não é? Relacionamento amoroso, vida sentimental, porque a nossa sociedade ela é estruturada em cima de casamento. E ai de você se não casar, né? Isso ainda vale um pouco até hoje, sabia? Isso ainda tem esse ranço na nossa sociedade. Então, o caminho é sempre esse, até em relação aos filhos, que é mais difícil ainda essa questão, mais delicada e mais profunda para o nosso coração e para a nossa alma. Quem tem filho sabe do que própria questão de marido. Marido a gente troca, filho a gente não troca, né? A gente quer sempre para a gente, mas existe o etarismo que vai pesar nessa questão de mãe e filhos, avós e netos, marido também. Mas a questão aqui é nesse outro nível, que não é um relacionamento amoroso no sentido erótico. O que acontece? Quando eu te digo que o caminho é o mesmo de verdade. Qual é?
é você começar a cuidar de você. É você entender que você tem que ser a primeira da fila na sua vida. Que você é o amor da sua vida, não é o homem, não é o seu companheiro, a sua parceira, não é. Homem capacho existe. É assim, ó, uma porcentagem bem pequenininha, porque a sociedade toda é pró-masculino, mas homem capacho existe. Então, se coloque primeira da fila, isso é um aprendizado diário. Normalmente, quem tem filho, quem tem neto, veio de uma história de abrir mão de si própria para cuidar do outro. É nesse ponto que você tem que focar. Entender que chegou a hora de você cuidar de você mesmo. Os outros já são adultos, já têm seus próprios filhos, os netos também vão crescer e tem os pais para cuidar dele. Essa missão não é sua, a sua é dar amor, né? Mostrar que realmente você é um suporte emocional de calor, de acolhimento dos seus netos, enquanto eles são principalmente crianças, mas chegou o momento que você, vamos dizer assim, de acordo, né, com a nossa estrutura de vida, chegou o momento em que você já cumpriu o seu figurino de mulher submissa. Aquela que cuidou do marido, aquela que cuidou dos filhos, e se bobear, vai ter que cuidar dos netos, porque tem filhos muito folgados. Ah, tá, tem os filhos, mas para as avós cuidarem, né? Ah, porque eu trabalho fora. E daí? A mãe também trabalhou fora, teve você, criou você e nem por isso te colocou para cuidar dos filhos dela. Então, essa questão você tem que levar a fundo. Você pode amar seus filhos, você pode amar seus netos, mas você cumpriu os ciclos de vida de uma mulher de acordo com a tradição. Tem agora que você falar assim, ó, chegou a minha vez, agora eu vou cuidar de mim, sabe? Fisicamente, emocionalmente, algum sonho que está pelo caminho, alguma coisa que eu queria tanto da vida, as pequenas coisas que te deem prazer é que você tem que colocar em prática todo dia e aprender a dizer não. Um não amoroso, mas um não firme. Né? Falar, hoje não dá, hoje eu não posso, amanhã quem sabe, e formar uma agenda onde você tenha os seus próprios compromissos. E eu sempre costumo dizer, não é da noite para o dia, não é você chegar e falar assim, não, agora vai ser assim. Não vou cuidar de filho, não vou cuidar de neto, não vou cuidar de ninguém. Não, você vai inclusive chegar a um ponto de equilíbrio nisso, mas é um aprendizado diário. Tá? Você tem que ir se preparando para isso. Você tem que ir conversando com você e te mostrando que é assim, não é? Que você realmente tem direito, não tenha culpa por conta disso. Não se sinta egoísta por conta disso, não. Finalmente, a essa altura da vida, né, chegou a sua vez. O etarismo ele não pode ter poder sobre você nem nessa fase da sua vida, ou principalmente nessa fase da sua vida. Tá? Se você adiou tudo, se você deixou de ser você em função do outro, agora você não pode mais. Seu tempo é pouco, a vida é breve, passa rápido, passa voando. Então cuida de você, tá certo? Vai aos poucos, mas você chega lá. A Neide Marques, que está assistindo a live, ela falou uma coisa que cabe para todos os momentos mesmo da nossa vida, independente da idade. Sim. Arrume só desordens. Faça hoje o que você tanto adia. Não se cale mais com o que te incomoda. Não permita nada que te entristeça. Opa, que te alô, entendeu? Dispense tudo que te tira a paz, por menor que pareça. Muito bacana, né? Muito bacana, tá vendo? Esse tipo de mensagem é legal. A gente troca, sempre tem mensagem de apoio que a Fernanda, o Robson também colocam na nossa comunidade, porque sempre faz, né? A gente dá paradinha de 1 minuto no nosso dia e pensa a respeito daquilo. E pode ter certeza que 1 minuto depois você já está mais rica emocionalmente, de cabeça, já refletiu em relação a alguma coisa. Isso ajuda a gente no nosso caminho da evolução na direção daquilo que a gente de verdade quer pra gente, né? Olha, manda um beijão pro povo do Pará, gente dos Olha, Estados Unidos, Chiqueira, Rio Grande do Norte, Irlanda, um monte de gente assistindo a gente aqui na live. Maravilha, Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro gosta tanto da gente, né, do nosso programa, tudo. Beijo para todos vocês. Agora uma pergunta que eu acho pertinente, bem diferente, é da Lene, da nossa comunidade. Sabemos que a melhor companhia da gente é a nossa, né, obviamente. Sou casada e tenho até, então, um bom relacionamento com meu marido. Então, ela tem uma relação estável. Sim. Minha pergunta é, mesmo estando casada, qual é o caminho e de que maneira você precisa mostrar a si mesma que é independente? Como se convencer e o que podemos fazer para manter vivo esse sentimento?
praticando de que forma? Eu acho que ela se sente muito dependente do marido, mesmo que não Sim. seja financeiramente, mas mais emocionalmente. Sim. Como é que ela podia praticar para mudar isso, para se tornar uma pessoa independente, independente também do relacionamento dela? Independente. É verdade. É assim, até quem tem bons relacionamentos, né? A gente, para viver a dois, existe a tal da concessão, dos acordos, né? Do limite de cada um. Ah, nós vamos até aqui, não, isso daqui a gente não vai fazer, mas é sempre dois. Quando nós somos indivíduos, é muito legal juntar, ter a parceria, ainda mais quando é uma parceria pelo jeito saudável, como você está dizendo, mas a gente precisa de um espaço para a gente mesmo. Tem mulher que não respeita isso, nem do próprio homem. Né? É engraçado isso, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, existe um lado, isso é uma outra conversa, mas você tem que se colocar na relação, mostrar para o seu marido que você também tem os seus próprios desejos, que também é uma coisa de você como mulher, né? A mulher sente coisas de uma maneira diferente que o homem, claro, está vinculado a gênero. Então é assim, ainda mais se você tem um bom relacionamento com ele, é sinal que existe diálogo. Então falar, olha, poxa, eu estou sentindo falta de fazer um curso, ou eu queria fazer alguma coisa no horário tal, no dia tal, ou eu estou precisando ter mais amigos ainda, ou eu estou precisando que nós dois juntos façamos coisas juntos também, ou seja, se colocar nessa relação. Às vezes ele está achando que você está bem, né? Já que o casamento é saudável, já que vocês se sentem bem na companhia um do outro, ele pode nem estar imaginando que você esteja querendo alguma coisa a mais, que você esteja sentindo que está na hora de mudar alguma coisa na sua vida, acrescentar alguma coisa na vida, chegar mais perto daquilo que o seu coração está te pedindo, porque o coração fica pedindo para gente, né? Ai, olha, por que eu não fiz isso? Pode fazer agora. Por que eu não realizei tal desejo? Pode realizar sim. Conversa até com ele sobre isso, já que vocês têm um entendimento legal. É legal realmente você se colocar, mostrar para o outro aquilo que você está desejando. E se ele concordar, ótimo, maravilhoso, facilita mais o caminho. Se ele não concordar, não abra mão disso. Vai lá e faça. E pode ter certeza que depois ele vai te aplaudir. Ele vai achar que você também, olha, subiu mais um degrau na escala, no seu caminho aí de felicidade, não só para você, mas felicidade a dois. Então é isso, seja você, se conheça mais, saiba se colocar e não abra mão daquilo que você realmente quer. E seja transparente, porque às vezes o seu companheiro, que é um cara muito legal, tá te limitando, não tá sabendo, você tem que abrir o jogo, tá? E boa sorte para você. Tem uma moça aqui da live, a Maria de Fátima Santos. Ela, sou casada há 40 anos. Não, sou casada há 40 anos. Ele me trocou por uma mulher de 20. Queria um conselho de como superar isso e seguir a vida em frente. Tá arrasada, a vida Maria de é mais Fátima. forte que a morte, sabe? Isso, morte física, morte emocional, sentimental, a vida vai te levar para frente se você quiser isso, se você se der essa chance. Homem trai, né? O pessoal fala, ai, da natureza, a carne é fraca, isso aquilo é porque é muito cômodo para eles, sabe? Existe um desapego muito maior do homem, talvez até porque ele não nutra essa fantasia de princesa encantada que a gente nutre ainda em relação aos homens. O se desligar é muito mais fácil. Basta querer, basta desejar. Não desejo mais essa, eu quero aquela, ele vai e faz. E a gente não tem essa flexibilidade, a gente não se dá esse direito. E às vezes, quando a vida coloca outra pessoa no nosso caminho, a gente foge. Existe filmes sobre isso, inclusive, não é? No final, a mulher encontrou o grande amor, a grande paixão, mas ai não, eu tenho os filhos, tchau, e eu vou ficar com os meus filhos, que vão crescer, vão te deixar sozinha no seu canto e você abriu mão da maior chance de felicidade que você possa ter tido na sua vida. Então, o negócio é o seguinte, olha, eu vou te falar. A gente, como mulher, cai em algumas armadilhas. Primeiro, essa de que meu marido me abandonou depois de 40 anos, para ele não está interessando. Você podia estar casada há 2 anos, você podia estar voltando da sua lua de mel. Se ele se interessar por outra pessoa, ele vai fazer 2 coisas.
Primeiro, que eu acho que seria a melhor, vai embora e fica com a outra. Ou então ele vai ficar com você e a outra. E a outra, eu vou te falar uma coisa, vai ser trocada assim que ele quiser também. Tem muitos casos, gente. Olha, tem algumas histórias nesse livro aqui de mulheres que passaram a vida sendo as amantes. Aliás, eu quero escrever um livro só sobre as amantes. Né? Aí, ó, tá com cara, renuncia a metade dos prazeres da vida ou muito mais, só vive naqueles momentos, daqueles encontros fortuitos e rezando para a mulher do cara morrer. Aí chega o dia que ela morre, ele vai e casa com outra. E você passou a sua vida na fila esperando a sua vez que nunca chegou. Então, gente, olha para você, olha para a vida, olha para as oportunidades. Você está bem, né? Deus queira que você esteja bem de saúde também. Deixe esses 40 anos para lá, porque você pode ter 5, 10, 15 que vão equivaler a muito mais que esses 40, porque serão anos de qualidade de vida. Se você se decidir a isso, a se dar prazer, a viver sua vida, fica bonita, sabe? Se cuida, não no sentido só estético, de coração mesmo. Manda esse cara passear, risca da sua vida. 40 anos da sua vida, ele já levou demais, né? Então, vamos cuidar do que resta aí e faça valer mais, muito mais do que esses 40 anos que, pelo jeito, você perdeu com ele. Olha, eu acho que a resposta que você vai dar é mais ou menos essa para a pergunta da Zilda. Então, vamos lá. A Zilda de Santos, que está aqui na live, falou: meu marido não toma nenhum tipo de atitude em nenhum setor da vida. Isso me sufoca. O que fazer? Você sabe que eu li um artigo, eu estava até para postar ele na nossa comunidade, ia falar com a Fernanda. Foi da revista Glamour e que fala dos homens sacolas de plástico. Porque, assim, o vento leva para a direção. O que é o saco plástico que você solta por aí, né? Então, é esse homem, e não é que ele é desligado, não é que ele é legal, assim, mas ele é desatento. Não é. Ele é folgado. Ele não se compromete. Ele tenta que a vida ande, sabe? Vai andando e deixa ele no ritmo dele, mais nada. Então, para que ele vai se incomodar com uma mulher? Para que ele vai querer saber se ele está sendo um marido legal ou não? Para que ele vai se incomodar em saber se você está precisando de uma atenção a mais? Se você tem alguma coisa que você gostaria de realizar, ele pudesse te dar uma força também. Para que ele vai querer saber, nossa, será que a gente está conversando o suficiente? Será que o nosso casamento está com o diálogo aberto? Será que as coisas não estão simplesmente ficando congeladas, acomodadas, embolorando nesse relacionamento? Ele não se preocupa com isso, porque ele é um acomodado. Vai lá e dá na cara dele. Vai lá e chacoalha ele. Vai lá e você vai fazer tudo isso falando para ele a sua verdade. Escuta, cara, se mexe. Porque ninguém fica num relacionamento que de alguma maneira não significa um desafio. Porque o desafio é o que te leva ao diálogo, a tomar novas medidas, a renovar os acordos e as concessões. É assim, vida é movimento. Então, se você não está satisfeita, a primeira coisa que você tem que fazer, vai lá jogar isso na cara dele. E vamos ver se aí ele se mexe. Porque se ele não se mexer, se mexa você, assim, ó, andando e caindo fora dessa história, certo? Sou agora da Silvana da comunidade. Eu acho que foi mais um desabafo, mas eu acho que seria interessante a gente comentar sobre isso. Vamos lá. Quando bate a carência, quando as mulheres estão naquele ponto ápice de carência, o que é melhor? Se manter num relacionamento tóxico? Nunca. Ou seguir o seu caminho sozinha, cuidar da própria vida em busca da paz e da paz interior no geral? Como sair de um relacionamento tóxico no momento em que você está extremamente carente, enquanto você precisa de alguém do seu lado, mesmo esse alguém não te dando o que você quer? Não. Relacionamento tóxico nunca, sabe? Diga não mesmo ao relacionamento tóxico, porque ele não vai te manter só nessa sua carência, ele vai te afundar de vez. Daqui a pouco você perde esse ímpeto que você está tendo ainda e querer, e desejar e entender que você está vivendo aquém das suas possibilidades, ele vai te fazer perder isso. E você acaba ficando um objeto do lado dele. Você acaba perdendo seu tesão pela vida. Você acaba se convencendo que é assim mesmo. E relacionamento é assim. E não é. Eu sou a favor de várias histórias de amor na nossa vida. Tem gente que já acha que evoluiu,
né? E realmente tem o tal do casamento aberto, do relacionamento aberto. Eu não cheguei ainda nesse nível de evolução, mas existe. As pessoas, cada um tem o seu jeito de viver. E se o seu jeito de viver não está te tornando feliz, você tem que sair dele. Aí, como você mesmo está dizendo, como eu faço isso? Normalmente, naturalmente, aos poucos. Eu acho que você já deu um passo muito grande nessa história, que é entender que você está carente e que você está num relacionamento tóxico. Você deu 2 passos importantes. O terceiro que você tem que dar é sair desse relacionamento. Isso não vai te levar para frente. Isso vai realmente te afundar. Então, se você tem essa noção, você vai entender que você tem direito a uma vida onde você não se sinta carente, que você tenha os seus desejos preenchidos, os seus sonhos viabilizados e você tenha alguém de verdade dividindo a vida com você, né? Você não é móveis e utensílios que você possa ficar aí cheia de pó e ninguém nem para ir lá dar uma limpadinha, uma espanada em você, tá? Então faz isso, tá? Começa a pensar, poxa, como é que eu vou sair disso aqui? O primeiro passo que eu acho que você tem que dar, fora esses que você já deu e que te leva ao terceiro grande passo, é realmente começar a ter uma vida própria, sabe? Vai almoçar sozinha, vai no cinema sozinha, vai dar uma volta na praça, vai conversar com você um pouquinho, falar, poxa, mas o que eu quero mesmo? Como é que eu estaria feliz? O que eu estou querendo da minha vida daqui para frente? Porque quando você começa a conversar com você mesmo com verdade, tá? Não precisa fazer sentido, não precisa dizer que você tem que fazer isso agora, não cria pressão sobre você mesma para te travar. Se pressione o suficiente para você começar a andar. E aí, você mesma vai encontrar esses caminhos. Você mesma vai entender por onde você tem que caminhar, porque é a sua verdade que vai te mostrar isso. E juro que você consegue, né? E aí você vai ver que vidas boas estão te esperando. Quantas oportunidades você vai ter de se realizar e não se sentir mais carente. Porque esse tipo de carência não é só afetiva, não é só de amor, não é só de sexo. Isso é um vazio do mundo. Na verdade, é o seu mundo vazio. E vamos tratar de preencher isso de coisas boas, tá legal? A Carla Gavioli é um exemplo disso. Ela fala: eu sofri muito no meu primeiro casamento, Sim. traição, relacionamento tóxico e abusivo. Também sofreu demais. Graças a Deus se separou, conheci uma pessoa muito bacana, eles estão há 9 anos juntos Olha e há que 5 anos maravilha. casados. Que legal, A gente. Edna Que Fernandes bom. também falou que casamento é algo para ser somado e não dividido. Isso. Uhum. E nem cobrado, né? Ah, seus deveres estão aqui. Você não tem uma lista de dever para cumprir, você tem para viver. Agora, a Divis Variedades falou aqui na live. Acho que estou depressiva. Não confio mais no meu marido. Sempre me traiu. Tenho 34 anos. Não saí fora. Diz que me ama, mas não acredito em nada vindo dele. Ainda bem, né? E se você está depressiva, vai se cuidar, porque você sabe de onde vem a sua depressão. Então, isso ajuda muito a você sair dessa situação. Não acredita mesmo nesse marido, mas não, gente. Sabe? Já fez tanto e continua dizendo que ama. Quem ama não vai por esse caminho, né? Não fica insistindo naquilo que sabe que faz a outra pessoa sofrer. O que ele quer? Ir minando a sua energia até que você não seja mais, não o abandone, mas também não seja mais um obstáculo a que ele viva a vida dele exatamente do jeito que ele quer viver, com outras mulheres, vivendo outras histórias. E você não tem, né, essa possibilidade. Vai viver sua vida, você vai encontrar amores muito melhores, pode ter certeza, desde que você se valorize, tá? A Macastem também está dizendo: as pessoas têm que aprender a viver só antes de ter alguém, pois parece que a sociedade cobra sempre você ter alguém do lado. Sim, cobra mesmo. Lembra, assim, e toda mulher conhece a velha história e tem um medo ancestral dentro da gente com aquela expressão de ficar para tia. Porque, na verdade, você precisava ter um homem para ser valorizada, né? Você casar, você ter um marido, era atestado de que você existe. Porque se você não casasse, você não era ninguém.
você não tinha valor nenhum, você ficava para a tia. O que era a tia? Era ser a empregada da família, porque você não pôde ter sua própria família, você vira simplesmente uma serviçal. É a mulher mais desvalorizada que tem ainda hoje. Infelizmente as coisas já mudaram, graças a Deus, deram grandes passos, mas a mulher mais desvalorizada que existe diante da sociedade é aquela que não tem um homem do lado. E sabe uma coisa que, assim, eu já vi e incomoda bastante grande parte das mulheres, assim, os homens e até outras mulheres, que nada pior que homem machista, porque mulher machista, olha para aquela outra que quer ficar sozinha, o sozinho no sentido de ser independente, dona do próprio nariz, não quer fazer concessão, não quer mais saber de acordo, quer a vontade dela em primeiro lugar e viver a vida com as próprias regras dela e não do outro. A pessoa não acredita, acha que essa mulher está sozinha porque ninguém quis saber dela. Acha que ela não conseguiu conquistar ninguém, que ela não tem poder de atração, de sedução. É uma nova versão da tia que colocaram nesse mundo. É uma nova roupagem, mas é a velha personagem. Não se impressione com isso. Vá à luta, seja você, porque, olha, quando a vida te abre as portas, ou quando você abre as portas da vida, gente, é um mundo de possibilidades muito legais aí fora. É muito rico. E você não precisa de homem nenhum no seu lado para se sentir realizado, tá? Exatamente, tem a Rayane aqui, a Rayane da live falou, verdade, estou sozinha há 5 anos, estou bem. Jesus me curou, me salvou. Hoje não me vejo com ninguém, amo minha vida solo e é maravilhoso. Também tem isso, né, Sô? A gente busca, as mulheres buscam muito ter alguém do lado, mas também existe essa opção de você ser solo e ser muito bem feliz consigo mesmo e acabou. Mas a sociedade não acredita nisso, né? De alguma forma vai te estigmatizar, também não liga. Você sabe que esse é o seu caminho, é o seu jeito de ser feliz. A gente já está partindo para o final da live, já são quase 10 para quase 7h20. 10 para 7h30 é ótimo. Faltam 10 minutos. Né? Somos de gêmeos, sabe? Por isso que a gente muita coisa tá passando na cabeça. É verdade, acelerada. Falar um pouquinho da comunidade. Sou da Baixa Mulher Capacho. A gente tá com o link na bio do seu Instagram. Qual é o nosso link, hein? Eu sou muito desligada Não tem um link próprio, tem que clicar lá, porque é muito grande que é de WhatsApp. Mas tá no link da sua bio, é só clicar lá, já vai fazer parte da comunidade. A gente tá pensando e trabalhando bastante coisa diferente para colocar muita coisa bacana, né, Sô? Sim, são vários temas, coisas que vocês queiram discutir também com a gente, temas que vocês achem importantes, coisas de suas próprias histórias também. Manda tudo pra gente, a Fernando Robson, né, deixa tudo agendado aqui, a gente vai conversando a respeito. Fora isso, tem os nossos conteúdos mesmo que a gente vai colocando aí para vocês, sabe? Tem as palavras as mensagens, né, emocionais, positivas, aquilo que de repente são pontos para ir você montando seu próprio quebra-cabeça interior, aí ampliando sua visão do mundo. Tem uma coisa que, assim, hoje a gente evitou falar, mas eu acho importante, e a gente vai discutir aqui também, que nós, mulheres, sejamos informadas, muito bem informadas. Então, nós vamos, sim, falar sobre as leis que estão aí surgindo, aquelas que já existem e que são de defesa das mulheres. Sabe, o tipo de denúncia que você pode fazer, aquilo que você pode exigir diante da lei, que você pode conseguir. Não é simplesmente uma medida protetiva. O que foi? Acabei de colocar o link da comunidade para eles. Ah, tá ótimo. O link tá aqui já na live mesmo, tá, gente? Então a gente vai falar sim sobre violência doméstica, violência contra a mulher, vamos falar sobre feminicídio. São temas áridos, são, mas se a gente estiver bem informada a esse respeito, ninguém vai passar por cima dos nossos direitos. É uma maneira também da gente se defender, tá? Então qualquer coisa, qualquer questão em relação a isso, pode perguntar pra gente também. Eu acabei, deixa eu ver se eu acho que achei. Eu achei isso muito interessante, porque eu nunca havia pensado nesse sentido. É a Macasten. Sou lésbica e sou desfém, né? E as mulheres querem sempre se encostar nela. Por ela ter esse lado um pouco mais, mostrar um lado mais masculino para a sociedade, e as mulheres também tendem a se encostar nela. Como é que ela poderia mudar isso, Sônia? Ué, não permitindo.
né? Mostrando que você sabe muito bem o que elas estão querendo, ou então o que está faltando para elas, que de fato elas se segurarem, se sustentarem sobre os próprios pés. São pessoas que fariam isso em qualquer tipo de relacionamento. De homem com homem, mulher com mulher, ou héteros, aquela coisa toda. Isso são pessoas dependentes, são pessoas carentes. Você deve, com esse tipo físico, com esse tipo de postura que você está dizendo que você tem, você deve atrair justamente, você parece uma pessoa forte, e aí você atrai pessoas que estão precisando dessa força, que vão se sentir protegidas por você, que você vá cuidar delas, e você não tem essa função, essa missão, esse como é que eu vou falar, essa obrigação de cuidar e preencher a vida dessas pessoas. Então, acho que você pode ajudá-las no sentido de mostrar como elas estão realmente emocionalmente, que não tem muito a ver só com a atração que possa sentir por você em termos de magnetismo mesmo, de uma pessoa para outra, e também não pode, dificilmente vai ser simplesmente por amor. Esse sentimento de carência, de rejeição, de precisar de proteção, da sua proteção, às vezes vem mascarado, fantasiado de amor. E não é só dependência mesmo, se cuida, tá? E quando uma pessoa mantém uma relação que ela não tá, não digo que seja um relacionamento tóxico, abusivo, mas ela não tá Não tá mais 100% afim? feliz, Uhum. porém ela pensa sempre nos filhos. Ah, Não quer então. se separar por conta da Uhum. família que foi constituída. Tá. Bom, aí tem uma questão mais delicada se ela não for financeira, porque se ela for só financeira e você começar a se preparar, né, para ter uma independência nesse sentido, até chegar à situação que vai ser a situação ideal para você colocar um ponto final num casamento, num relacionamento e ter o recurso suficiente para cuidar de você, dos seus filhos, né, sem depender desse marido, curtindo mesmo essa sua nova fase da vida e seus filhos devidamente amparados por você e mantendo o vínculo com o pai, se, né, graças a Deus esse foi o caminho, porque tem pai que abandona também, não quer nem saber. Uhum. Então, você tem que realmente começar a pensar na questão de filhos. E eu vou te falar uma coisa: é melhor uma separação transparente, limpa, honesta, madura, né? Para os filhos, entendendo, eles vão aprender com essa separação que casamento não é eterno, que os pais podem se separar e continuar amigos, e boa parte dos casais fazem isso, não é? Do que viver num relacionamento que pai e mãe já não tem um vínculo vivo, que a coisa já morreu ali. Se for só aquela morte, a morte que se fala mascarada de paz dentro de casa, mas é um vínculo que não existe mais, é menos nocivo, mas normalmente desanda em briga, desentendimento, né? As crianças convivem com um clima tenso, com um clima que realmente as deixam preocupadas e às vezes até elas se sentem responsáveis pela infelicidade dos pais, que é um peso que as crianças não podem carregar. E os adolescentes se recusam a fazer esse tipo de coisa. Então, cria coragem, vai construindo um ambiente, um meio, um caminho para que você possa colocar um ponto final nesse relacionamento que já não existe na verdade, antes que ele degringole. Eu acho muito melhor para os seus filhos que você se separe e dê uma vida para eles tranquila do que eles viverem com pai e mãe juntos e viverem num inferno, ou no mínimo num clima de que não tem uma coisa acolhedora de afeto e de união. As crianças sentem muito isso. Cria coragem, vai à luta, você vai estar sendo muito mais mãe de verdade, tomando essa atitude do que ficando com o homem em nome dos filhos. Eles não vão te agradecer por isso, tá? A ruptura nesse caso é muito mais saudável, né, Sim, do que claro, viver em paz, numa casa onde reine a harmonia e a sensação de acolhimento, de calor humano mesmo. A Marina Rosa está agradecendo a live, falou que realmente a nossa sociedade precisa de acesso a informações e de Claro, conversas que ajudem como essa de hoje ajudou. sim. Ah, que bom, então. Todo mundo mandando mil Ah, beijos, meu a gente Deus está com o para Brasil você. inteiro É assistindo, mesmo? Que é, legal, gente. contando várias Uhum, histórias aqui, uhum. que eu não deixo... Tem, tem muita coisa, se começar a ler que a gente não para hoje nunca. Ah, que Acho que hoje a gente legal. já tem que ir encerrando a live. Encerrando, tá. Uhum.
5 minutinhos 5 só nós minutinhos. temos, gente. O pessoal tá mandando beijo de todo quanto é lugar do Brasil. Beijo pra vocês. Vários relatos. Tá. Tá. Olha, tem um homem aqui. Ai, que bom. Tem vários, mas tem um homem com uma história interessante. Minha mulher é muito insegura pela história de vida dela. Tento ajudá-la a se amar mais, mas nem sempre é fácil. Fico feliz quando vejo mulheres buscando exatamente essa independência. Muito bacana ver um homem querendo isso mesmo. A gente falou muito de homem, isso, aquilo, mas assim, não perca a fé do lado masculino do mundo, não, sabe? Tem uma nova geração de homens que já chegaram e outros que estão vindo por aí, outras gerações estão vindo por aí, que realmente tem novos valores e tem nova visão da mulher no mundo, dele no mundo, na verdade, e como a gente pode conviver, como o relacionamento homem-mulher é soma, é compartilhar, não é uma disputa, não é como se pode ter prazer na vida a dois, sim, e se isso não acontece, eu vou ter prazer sozinho, porque não é menos intenso do que a dois, né? A gente se vira realmente. Olha, nós vamos ter palestras também, tá? Como eu disse aqui, conversa informal, mas a gente tem as palestras abaixo no Capacho e a gente vai manter vocês muito informados sobre isso, né? Inclusive, os homens que estão na live, que não são poucos, estão pedindo palestra para eles e perguntando se podem participar das palestras claro que do Abaixo no Capacho. Mas nas palestras que a gente fez, né, Fê, tinha bastante homem. E eles saíram de lá felizes porque o nosso lado não é de guerra contra eles, não é tratar os homens como inimigos. A gente quer mudar a noção de patriarcado, desse mundo estruturado em cima de uma imagem de homem que está com a validade vencida. Na verdade, para mim, nunca teve validade, né? Mas o poder sempre falou mais alto aí. Mas venham, fiquem com a gente, vamos olhar para esse mundo lado a lado mesmo, frente a frente. A gente juntos somos melhores, né? Juntos somos melhores. Gostei, é bem isso mesmo. Tem uma moça aqui também na live falando, dei graças a Deus quando meus pais se separaram. Eu tinha 12 anos e eles brigavam demais. Olha, meus pais se separaram, eu já era adulta, já tinha filho, para vocês terem uma ideia. E o alívio foi muito grande, porque a gente, como crianças, eu e meus irmãos, a gente viveu no inferno. Mas não há absolutamente mundo infernal. Por isso que muito tempo da minha vida eu nem pensava em casamento. Nem pensava em relacionamento, queria uma mochila nas costas, sair pelo mundo fazendo minhas reportagens, mas casar nunca, jamais, porque eu tinha a noção de que todo um relacionamento era aquele inferno, e realmente foi muito melhor depois que eles se separaram. O pessoal tá fazendo um monte de perguntas, falando que você é maravilhosa, perguntaram se você tá em casa. Não, aqui a gente tá no trabalho. No trabalho ainda. Falaram até das xícaras que estão ali no fundo, que adoraram as xícaras. Aqui é a nossa salinha de reunião, tá? Aí tem aqui, verdade, melhores pais separados e filhos sendo felizes. Quem sofre sempre são as crianças. Sim. Acho que todo mundo sofre no geral também, né? Porque você não busca a sua felicidade, você não vai atrás da sua felicidade, você fica presa numa relação. Sim, exatamente. Todo mundo acaba ficando infeliz. Vão crescer, vão ser felizes do jeito deles e você perdeu a sua oportunidade de fazê-los felizes e de ser feliz também. Eu acho que é isso mesmo por hoje, viu, Sô? Tchau, gente. Acabamos por hoje, né, Robson? Também. Olha, ó. Tchau. Vem cá, Robson. Falaremos mais vezes durante a semana na comunidade. Certeza. Todo mundo que não entrou, por favor, entrem. Tem muita coisa boa esperando por vocês lá, gente. Tem mesmo. Tenha uma ótima noite, uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Exatamente. Amanhã tem mais conteúdo. Tá? E amanhã tem mais também. Sônia abriu uma telinha. É verdade. Ó, quinta que vem tem outra live, né? Isso. Vocês vão sendo sempre avisados, tá? A gente só vai descobrir qual é o horário certinho pra divulgar. É verdade, tá? Beijo, obrigada mesmo, de verdade. Aguardem a Mulher Capacho atualizado, vai ser bem mais legal, tá? Tchau.